Olá, muito boa tarde, boa noite, né? Mais uma live começando. Boa tarde, Giane. Gente, boa noite. É porque esse horário, né? Tá tudo claro ainda. Deu 7 horas, deu às 19 horas, ainda está claro. Mas hoje nós vamos fazer uma live diferente, aonde nós vamos conversar um pouquinho e fazer algumas análises do filme que eu fiz uma citação nos stories, que é do Adolescentes em Perigo. E eu quero te convidar, para quem não assistiu, obviamente depois da live pode correr para assistir, porque o filme está disponível no canal do YouTube. E, se não me engano, deve ter na Netflix também, mas eu assisti pelo canal do YouTube. E é um filme que me chamou muita atenção, né, como mãe de adolescente e alguns pais também, né, que a gente vai convivendo, vai conversando. E o retorno que eles nos traz dessa fase é uma fase cheia de descobertas, cheia de impulsos. Porém, o comportamento dos pais ainda assim precisa ser um comportamento de adulto, um comportamento de pai que está ali para orientar, ajudar e não ser um manipulador. Será que pais controladores atrapalham o filho de crescer e amadurecer? Será que esse pai que está ali sempre no controle de tudo, será que nós temos o controle de tudo? Ei, Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Vou pedir a vocês que aperte aí esse coraçãozinho, o Instagram a avisar que nós estamos ao vivo. E nós vamos falar sobre adotei meus filhos, Candre, se eu não me engano. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre esse filme. É um filme que me chamou muita atenção, porque como mãe, nós precisamos entender o nosso papel. Será que nós estamos ensinando o nosso filho a autonomia ou queremos falar e fazer tudo para ele? Sabe quando em algum momento a criança pensa em falar alguma coisa? Acertei, né? Então, sabe quando os nossos filhos querem falar alguma coisa e nós não permitimos que eles completem a frase? Aí você fala para o seu filho. Será que isso é bom? Será que você vai estar ajudando o seu filho a realmente identificar esses sentimentos, essas emoções? Ou então aquele famoso, você não tem motivo para ficar triste, você não tem motivo para chorar, você não tem motivo para ficar desse jeito, tá reclamando à toa, tá reclamando de barriga cheia, não fala nada, não toca no assunto. Será que isso impede os nossos filhos de entender esses sentimentos, o que se passa e como que eles vão enfrentar o mundo longe de nós? Em algum momento os nossos filhos terão que sair para enfrentar o mundo e nós não estaremos presentes. Eu não falo só de morte física, mas eu falo da nossa presença mesmo, de querer defender de tudo e de todos. Nós temos esse instinto, né? Os pais querem defender os filhos de tudo. Não, no meu filho ninguém mexe. Mas será que nós ensinamos os nossos filhos a se proteger de fato? Das ameaças reais, dos perigos reais, daquilo que acontece de uma forma real, né, nas ruas? Ou nós queremos, às vezes fantasiamos aquele mundinho, né, onde o faz de conta de ter a melhor roupa, o melhor brinquedo, o melhor celular. Às vezes nós estamos competindo e tentando enfrentar o perigo errado. Nem é perigo, né? A pessoa errada. Mas e aí? E quando nossos filhos estiverem sozinhos na escola, como eles vão se defender? Como que eles vão se posicionar? Ofendendo o outro, ajudando, respeitando? Será que eles percebem isso com clareza? O que é realmente um relacionamento abusivo? Será? Então, tudo isso nós vamos pontuar e eu começo falando aqui desse filme, que esse filme ele foi baseado Clubinho da Festa Oficial, seja bem-vindo. Esse filme,
Adolescentes em Perigo, ele foi baseado no best-seller de Mary Piffer. Acho que é isso o nome dela. E ela conta a história de duas irmãs. Uma mãe solteira e a outra casada, aquela família perfeita. Aonde a filha é super obediente, aonde ninguém comete erros, tem horário para tudo, horário para levantar, para dormir, e é exato, tudo muito certinho, muito cronometrado, pontinhos por pontinhos, nada sai fora do lugar, tudo é muito previsível, até mesmo as palavras são previsíveis, ninguém pode ter aquele tipo de comportamento aonde surpresa. E a irmã, que é mãe solteira, ela já é o oposto. Então ela precisa trabalhar, então ela deixa a filha sob os cuidados de outra pessoa, que também é adolescente, deixa a filha sob os cuidados de outra pessoa, mas ela tenta levar, né, essa educação de uma forma mais livre, para que ela não seja tanta culpa por conta da ausência. Aí vamos imaginar, né, dentro de um perfil familiar, aonde que nós precisamos ter o equilíbrio. Uma é controladora demais, a outra, ela não quer se posicionar sendo mãe porque ela tem medo, porque ela se sente culpada por ser tão ausente. Mas essa ausência tem um motivo, ela precisa criar a filha, ela precisa educar a filha, ela precisa pagar as contas porque ela faz tudo sozinha. E eu observo que esse comportamento, quando os pais idealizam uma família perfeita, sabe aquela família que, parecendo um comercial de margarina? Agora a família de Facebook, né, gente? Família de Facebook, de Instagram, todo mundo bonitinho, aqueles menininhos assim, todos arrumadinhos, sentadinho pra foto, pro vídeo ali de pouquinhos. Mas quando é que esse tipo de comportamento faz mal? Por quê? É uma realidade ou é uma fantasia? Como que é isso depois que a câmera é desligada? Como que você trata o seu filho quando os flashes se apagam? Quando as luzes, quando você está sozinha e você e sua família em casa. Por que eu falo isso? Nós precisamos educar os nossos filhos, preparar eles realmente para o mundo. Não é você chegar, olha, se vira aí no mundo. Não é isso. Mas à medida que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, de acordo com a idade de cada criança e de acordo com aquilo que a criança te dá o retorno que a criança te fala, se ela está preparada para tal situação. Nós precisamos observar. Então, de acordo com esse retorno que a criança te oferece, te indica, você coloca para ela também essa responsabilidade, essa autonomia. E autonomia não quer dizer que seu filho vai mandar em casa. Quando você dá uma autonomia para o seu filho, quer dizer que você está ensinando ele a ter responsabilidade sobre as suas ações, sobre aquilo que ele escolhe, sobre os seus compromissos. Quantos pais, quando o filho esquecia lá o livro, e às vezes o pai fala todos os dias, olha, você precisa arrumar seu material à noite, porque amanhã você tem aula, amanhã você tem curso, e etc, etc, etc. E o filho, não, deixa pra lá, amanhã eu arrumo. Só que no dia seguinte o filho acorda atrasado, sai de casa correndo, esquece um material importante. Aí o que o pai faz? Vai lá, leva e entrega pra escola. Em alguns momentos os filhos falam assim, não, meu pai vai achar e vai trazer pra mim. Até que ponto isso é bom? Até que ponto você vai gerar em seu filho responsabilidade com aquilo que ele faz? Até em que momento você sempre super proteger o seu filho vai trazer para ele essa defesa de como ele vai enfrentar e identificar as ameaças reais. Talvez dentro de casa nós queremos fazer aquelas comparações, né? Você tem o melhor celular, tem o melhor brinquedo, a melhor casa, a melhor roupa e o fulaninho não tem. Só que o seu filho, quando ele enfrentar o mundo, ele não vai ficar só enfrentando marca, roupas, carros. Ele vai enfrentar personalidades diferentes, comportamentos diferentes.
pessoas diferentes, pessoas agressivas, pessoas que são melancólicas, pessoas que fazem outros tipos de atividade que vai contra o que ela aprendeu. Então, mas como que ele vai se comportar diante disso? Eu não estou colocando aqui para você uma perfeição, né? A partir de hoje o seu filho vai fazer tudo perfeitinho, ele não vai errar. Mas esse erro faz seu filho crescer, faz os nossos filhos crescerem. Mas, então vou ter que deixar ele fazer tudo para ele quebrar a cara. Calma. Você precisa permitir que ele escolha. Às vezes a criança fala assim, mãe, eu vou vestir essa blusa aqui. Aí a mãe, não, meu filho, não combinou, tem que ser essa pra combinar com essa aqui, tá? Essa vai ficar bonita. Mas a criança fala, não, mas eu não gostei. Não, você gostou sim, é essa que ficou boa. Aí a criança usa aquilo. Mas alguém falou que ficou bom, então a minha opinião não valeu. Mas cenário era um casamento diferente. Quando existe um protocolo que é necessário ir com uma roupa social e com uma roupa mediante aquele protocolo, é aí que você aplica. É necessário que se veste esse tipo de roupa. Está pedindo aqui, ó, esporte fino. Você precisa seguir esse protocolo, essa regra. Agora, por que não permitir que seu filho escolha a roupa que ele usa? Mas não combina. Não combina para quem? A criança não vai pelo que combina, ela vai pelo que ela gosta. Então, se o seu filho aprende a escolher aquilo que ele gosta, ele não vai permitir no futuro que as pessoas escolham qualquer coisa para ele, porque ele não tem voz. Esse filme fala muito disso, quando a família perfeita não permite que aquela adolescente escolha nada, tudo é eles que falam, o que ela vai fazer, como que ela vai se comportar, que roupa ela vai vestir. Essa combinou, ficou linda, usa. Mas eu não gostei não, mas ficou ótimo, você não sabe escolher, eu sei. A mãe tem esse comportamento autoritário, dominador. Lógico que ela está ali querendo fazer o melhor, achando que realmente está conduzindo a filha para o melhor. Porém, a filha não identifica quando ela começa a sofrer um comportamento abusivo dentro de um relacionamento. Por quê? Ela nunca vai ter voz. Ela não tem voz dentro de casa. Então, quando o namorado começa a falar que a roupa dela não está adequada, que ela precisa trocar, ela vai trocar. Ela vai trocar porque ela está acostumada a alguém sempre decidir o que ela vai usar, o que ficou realmente bom. Então ela não tem essa autonomia para falar assim, não, eu gostei dessa roupa, está adequada para o lugar onde eu estou, eu gostei da cor, eu gostei do modelo. Então, esse é o meu posicionamento. Esse é o posicionamento de uma adolescente, deveria ser, né? Principalmente ali dentro daquele roteiro daquele filme. Porém, na realidade, não foi isso que aconteceu. Ela permitia, não, eu vou trocar. Eu vou trocar porque eu preciso agradar. Sempre precisar agradar o olhar do outro, enquanto dela, não, ela não estava se agradando. No fundo, ela sentia esse tipo de opressão, tanto em casa quanto na rua com o namorado. Então, quando os pais se veem naquela situação onde a filha está sendo agredida, e aí vem um ponto muito importante. As pessoas falam assim, um tapinha não dói, um tapinha é necessário, eu faço isso porque eu te amo. Nós precisamos parar de nos defendermos diante de algumas atitudes, em nome do amor. Filho, você fez isso, então eu reagi dessa forma, mas a culpa é sua. Percebe que nós estamos sempre tentando transferir a nossa responsabilidade para o outro? Nunca é minha responsabilidade, sempre é do outro. Eu fiz isso, mas porque ele fez isso, né? Eu cheguei em casa e gritei, mas já foi... Gente, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade em cima das nossas ações. Mas a casa estava bagunçada, eu trabalhei o dia inteiro, eu cheguei, eu comecei a gritar, eu peguei todo mundo e briguei, xinguei, esbravejei. Tá, mas você estava nervosa também. Por isso que isso aconteceu. Alguma coisa também estava acontecendo que potencializou esse comportamento. Precisamos parar de querer defesa, né? Eu fiz isso por conta daquilo. Eu fiz isso porque aconteceu X coisa. Sempre procurar um apoio
E quando você estiver sozinha, vai ser de quem a culpa? Quem vai ser o responsável por essa ação, por essa atitude? E quando o seu filho precisar resolver as consequências das atitudes dele, como que ele vai se virar? E se ele mudar de país, como que ele vai se virar quando ele decidir uma coisa equivocada? Ele vai precisar ser responsável. Ah, mas eu não quero que meu filho sofra. Pai nenhum quer que o filho sofra. Mãe nenhuma quer que o filho sofra. Eu não estou falando de você ser negligente com seu filho e permitir sofrimentos que não é necessário. Eu estou dizendo de você permitir que ele escolha, mas que as consequências também vão se juntar. Ele vai ter consequência daquilo que ele fez. É a consequência dos atos dele. Você não vai poder privá-lo disso. Ah, mas se ele brigou com um coleguinha, eu fui lá e briguei com o coleguinha, a mãe do coleguinha chegou e eu briguei com ela também. De repente você pegou toda aquela confusão para você e não deixou que as crianças se resolvessem. E de repente você olha seu filho brincando lá com o coleguinha que ele acabou de brigar, só que você também tá com raiva da mãe do coleguinha ou do pai. Permita que as crianças resolvam esses conflitos, desde que, elas não estejam se agredindo. Aí precisa apartar ali a briga. Mas começou a brigar por conta de um brinquedo, tá, gente? O que cada um precisou fazer para que não chegue nesse ponto? Essa é a primeira pergunta que tem que acontecer. Ah, mas foi ele que pegou o carrinho. Você nunca vai saber quem é que tá certo. Porque às vezes você viu o coleguinha que bateu, mas não viu aquele que começou a tirar uma bolinha de papel. Você viu só a reação do outro. Ah, mas eu vejo tudo dentro da minha casa. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes pode acontecer que alguma coisa passe despercebido. Então é necessário você acalmar o seu coração e realmente entender como que você vai preparar o seu filho para o futuro. E o futuro do seu filho não é dentro da sua casa. Porque ainda existem filhos já assim adultos que dependem dos pais em tudo e para tudo, inclusive financeiramente. Homens de 20, 30, 40 anos que dependem dos pais, que não têm autonomia. Então, até que ponto isso é bom? E por que não permitir que o seu filho escolha? Às vezes até o formato, Ah, não, você vai colocar a comida dessa forma, arroz aqui, feijão aqui. Ah, não, mas é porque tem que ser dessa forma, porque... Por que precisa ser dessa forma? Existe uma coisa, nós precisamos separar, tem uma base de tudo. Essa base, se você mexe, balança. Porém, algumas coisas você pode mudar ali os detalhes. Exemplo, vai fazer um bolo de chocolate, aí de repente você vai, eu quero fazer um bolo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o sabor vai ser chocolate. Aí seu filho fala, vamos fazer um de laranja, mãe, eu gosto de bolo de laranja. Não, filho, mas tem que ser de chocolate, porque nós estamos acostumados a fazer bolo de chocolate. Por que não fazer o bolo de laranja? Por que não ser flexível? Aí você ensina o seu filho, tá, nós vamos então comprar os ingredientes para o bolo de laranja, ok? Ok. Você compra todos os ingredientes. Aí na hora que você começa a fazer o bolo, ele fala, não, mãe, a gente podia ter feito chocolate, agora eu quero chocolate. É o momento que você tem de falar, filho, você fez uma escolha. Eu permiti que você escolhesse o sabor do bolo. Você escolheu qual? Ele vai falar. Ou então ele vai pensar. De laranja. Então o bolo será de laranja. Na próxima vez, se você ainda quiser o bolo de chocolate, nós vamos nos preparar para comprar os ingredientes para fazer um bolo de chocolate. Entende? A consequência da escolha dele, se ele escolher um bolo de laranja, é óbvio que a consequência será um bolo de laranja. Não existe outra consequência para esse tipo de atitude. Eu fiquei com raiva, eu peguei tudo e joguei fora e dei um barraco e fiquei com raiva e eu falei que eu nunca mais ia fazer bolo. Você se comportou como uma criança pirracenta. Não vi quem é o adulto. Às vezes, sabe por que nós nos comportamos dessa forma? Porque envolve o nosso emocional, a nossa expectativa, o que nós idealizamos. Nós queremos assim, vai ficar ótimo, vai ficar lindo. Eu quero fazer dessa forma, porque eu sempre fiz, eu tô acostumada. Aí de repente você tem um resultado ali que você não gostaria.
a criança questiona, acontece alguma coisa, você se comporta como uma criança pirracenta. Aí duas crianças brigando, a nossa criança interior e a do filho, que já está ali presente, acompanhando. Então, precisamos pontuar algumas questões para quando os nossos filhos se deparar com escolhas, eles lembrarem de uma base. Vai te fazer bem? Eu preciso imitar a turma para eu me sentir aceita? Quem eu sou? Essa identidade, esse resgate desse quem sou eu. Será que eu preciso mesmo me submeter ao que o outro está falando só para eu demonstrar uma prova de amor? Então nós precisamos entender como nós estamos falando com os nossos filhos. E às vezes, em alguns momentos, a criança, né, faz alguma coisa, e isso é colocado no filme a todo momento. Faz alguma coisa e os pais, naquele momento de frustração, falam: filho, eu confiei em você, eu fiquei triste com você, eu fiquei chateada, decepcionada com você, eu não esperava, estou com raiva de você e eu não quero mais conversar sobre isso. Você ficou com raiva da atitude do seu filho ou do seu filho? São duas coisas diferentes, distintas. Ah, mas ele que fez, Sinara, você não tá entendendo. Tá, ele fez, mas a atitude foi errada. O seu filho continua sendo seu filho. Quando você se coloca, a culpa é sua, eu estou triste, tá vendo? Você deixou a mamãe triste, você deixou o papai triste. Ele vai crescer com essa palavra de base. E quando alguém falar que ele foi agredido porque ele deixou aquele namorado, aquela namorada triste, ele vai entender que realmente a culpa é dele. E não vai identificar o que é abuso. Percebe? Estão me entendendo? A gravidade. Nós queremos lutar contra as agressões contra mulheres, mas existe uma raiz disso. Nós precisamos ficar atentos, porque o nosso cérebro, eu já fiz uma live aqui, ele não compara, ele está 0,1 segundo adiantado. E as comparações que o nosso cérebro faz é com algo que já passou. Então, se o seu filho escuta essa frase, a culpa é sua, eu estou fazendo isso, eu estou agindo dessa forma porque você me deixou triste, lá na frente, se ele escutar essa frase de alguém, principalmente dentro de um relacionamento, ele não vai ter reação, ele vai aceitar que a culpa é realmente dele mesmo, porque ele escutou os pais dizendo. Então precisamos separar. Você está chateado com o que seu filho fez. Não coloca o seu filho, na linha de frente dessa sua chateação. A culpa é sua, você sempre faz isso. Tá, o comportamento foi parecido, mas os dias foram diferentes. Então precisamos lidar. Filho, eu fiquei chateado com o que aconteceu, com a situação. Porém, vamos conversar aqui. Essa história de ficar com raiva de filho, eu sou 100% contra. Isso é o comportamento infantil. Ah, vou dar um gelo para ver se ele aprende. Ele não vai aprender. Dessa forma, não. Ele não vai aprender. Ele vai se distanciar e um dia ele vai acostumar com esse gelo e vai fazer o mesmo com vocês. Sabe por quê? E os filhos conseguem. Você já deve ter se lembrado aí de alguma família que fala que o filho ficou anos sem conversar com os pais. Por algum motivo. Ficou com raiva. Não estou falando no geral. Eles conseguem levar adiante. Às vezes nós queremos ficar, ai, que raio, não vou conversar hoje não. Só que faz uma coisinha aqui que o filho gosta, fica tentando circular aqui e ali para buscar uma conversa, um diálogo. E de repente já está conversando. Nós precisamos ser realmente adultos, porque nós estamos preparando essas crianças, esses adolescentes para enfrentar o mundo. E de que forma que eles estão enfrentando o mundo? Como que eles estão resolvendo as suas situações? Como que ele resolve? Eu me lembro que quando aconteceu aquele fato lá do Alexandre Nardoni, quando tudo aconteceu,
A primeira pessoa que ele ligou para resolver o problema dele foi o pai. Pai, quando disse, deu ruim aqui. E ao longo das notícias, o pai sempre resolvia tudo para ele. Ah, mas ele pediu apoio. É diferente. É diferente. Se você acompanhar de novo, joga no YouTube como foi todo o roteiro, em todas as confusões que ele se metia, quem socorria era o pai. Ele não sabia se virar sozinho. Então é necessário ensinar os nossos filhos, dar essa autonomia para eles, delegar. Ah, mas ele sempre faz errado. Não, ele não sempre faz errado. Ele precisa adquirir habilidade para aprender a fazer certo. Ele não vai fazer do jeito que você imagina. Ele não vai fazer do seu jeito. Ele vai fazer do jeito dele, com a idade dele, com as habilidades que eles vão adquirindo. O que vai fazer a diferença vai a prática. Hoje, talvez, ele não consiga lavar uma louça tão bem lavada, mas à medida que ele for fazendo isso, que ele for percebendo o quanto que ele está evoluindo, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. A criança, quando ela percebe o quanto que ela aprende, o quanto que ela é capaz, ela evolui. Ela começa a criar autoconfiança. Para quando acontecer de alguém falar algo que ela não é, ela fala, opa, eu não sou isso não. Ele não está falando disso comigo, eu não sou assim. Eu não estou falando de se achar melhor do que os outros, não. Eu estou achando que quando nós precisamos, eu estou falando que nós precisamos saber quem nós somos. Para não sermos confundidos com as opiniões alheias. Aquele te causar um impacto tão grande que você fala, nossa, fica confuso. Às vezes a pessoa te agride com palavras e alguma coisa fica corroendo ali. Gente, ela falou, será que eu sou assim mesmo? Não, peraí. Começa a fazer uma reflexão. Você é realmente assim? Por que te impactou tanto? Será que você duvida da sua capacidade? Então, qualquer coisa que o outro fala com você, você acolhe? Parece uma esponja? Então, é necessário ter esse cuidado. Porque os nossos comportamentos, os comportamentos dos nossos filhos dizem muita coisa. No filme fala também da menina que é rebelde. E ela já é taxada, né, já é rotulada como a menina problema. Só que aquele comportamento dela, ela cria o quê? A atenção da mãe. Tempo de qualidade com a mãe. E quando elas fizeram um acordo de as duas serem verdadeiras uma com a outra, o comportamento mudou. E ela começou a falar sobre ela com a mãe. Percebe? Então não é, eu vou ficar o dia inteiro, não tenho tempo. Não, mas é um tempo de qualidade. Pode ser 10, 15, 20 minutos, uma vez, 2 vezes na semana, mas que seja de qualidade. Seja realmente de atenção para o seu filho, fazendo ele se sentir importante. Porque senão alguém pode mentir para ele, trazendo essa importância, essa falsa importância. Eu me importo com você, é por isso que eu te cobro tanto. Eu me importo com você, é por isso que eu não quero que você se vista dessa forma. Eu me importo com você, é por isso que eu te agredi, é por isso que eu te bati. Você já deve ter escutado isso. Se não são pessoas próximas a você, na televisão, com certeza. As falas são as mesmas, mas por que isso acontece? O que está faltando acontecer para que haja realmente uma mudança? Uma mudança real. Não é um faz de conta, não é uma maquiagem. A maquiagem ela vai embora. Uma hora ela tem que sair. Então é necessário que o nosso comportamento, as nossas atitudes também mude. Para a gente começar a enxergar quem nós somos também. Será que nós estamos querendo reproduzir tudo aquilo que nos faltou no nosso filho? Meu filho vai ter tudo que eu não tive, então eu preciso fazer isso para ele. Eu não posso deixar meu filho chorar, eu não gosto de ver. Não estou dizendo para você, mais uma vez, não estou dizendo para você ser negligente. Mas se o seu filho está chorando, pergunte por quê? Qual foi o motivo do choro? Mas eu não gosto, eu preciso resolver o problema dele. Ele está chorando porque o coleguinha não quis emprestar o brinquedo, então eu vou lá e vou comprar um igualzinho. Será que isso que vai resolver ou você ensinar
o seu filho a conversar com esse coleguinha, a falar que ele pode brincar com o brinquedo dele, enquanto o outro tá com outro brinquedo. Agora você vai resolver e quando ele precisar falar, quando você não estiver presente, como que vai ser? Ele vai conseguir ou ele vai aceitar tudo aquilo que for colocado à mesa? Porque ele não sabe nem o que ele gosta. Não sabe nem o que ele é. Sabe, eu já observei, às vezes acontece na intenção de acertar. Às vezes a criança fala assim, olha, que tem criança, gente, as crianças, o seu filho, você identifica o que seu filho gosta muito de comer e o que ele gosta pouco. Isso eu estou falando de comidas saudáveis, verduras e legumes. Só que você precisa entender e observar que o que vai chamar mais a atenção do seu filho. E invista naquilo que ele come bem. Às vezes seu filho não come cenoura cozida, mas ele ama cenoura crua. Ah, mas ele tem que fazer comida de cenoura cozida, por quê? Mas por que não a crua? Porque causa uma briga por conta da cenoura cozida, sendo que ele come melhor legumes crus. Vamos observar isso, porque às vezes a briga, a criança, meu filho não come bem. Mas o que ele gosta de comer? Ele não gosta nada assim ensopado, mas já tentou trazer ali as verduras cruas, os legumes? Mas ele precisa comer tudo, porque a minha sobrinha come tudo. O seu filho não é a sua sobrinha. São crianças diferentes. Então, nós precisamos identificar quem são os nossos filhos. Porque, às vezes, uma coisinha que pode resolver é transformada num tumulto, numa turbulência gigantesca. Então, é necessário ter esse olhar atento, observar o... Travou aqui, mas já voltamos. Então é necessário. Porque, diante de todo aquele roteiro, quando aquela garota do filme conhece ali o namorado e ele começa a ter aquele comportamento abusivo, de mandar nas roupas dela, de falar o que ela deve vestir, de pegar o telefone, de mexer na mochila, de sufocar a ponto que ela realmente acredita que a culpa é dela, até quase matá-la ali. Até então ela acredita que a culpa é dela. Ela acredita que ela mereceu apanhar, porque ela fez alguma coisa ruim. Ela acredita que aquele namorado a ama, porque ele bate, mas ama. E o namorado também, ele tem uma história que ele assistia o pai agredindo a mãe. Então ele estava reproduzindo algo que ele viveu na infância. Então são questões que nós precisamos tomar muito cuidado. De que forma nós estamos educando os nossos meninos. Para ele ser o machão que bom de briga. Você não pode levar desaforo para casa não, você tem que caçar briga. Se alguém te bater na rua, se você chegar aqui e tiver apanhado, você vai apanhar também. Já escutou essa frase na sua casa? Precisamos entender qual é o nosso papel de fato. Como nós estamos criando os nossos meninos e também como nós estamos criando as nossas meninas. Porque um dia lá na frente eles vão se encontrar. E eu não estou falando só em matrimônio, não. Eles vão se encontrar na empresa, na rua, numa escola, numa faculdade, numa boate. Como eles vão se respeitar? Como eles vão reconhecer o valor que eles têm e respeitar o limite, o próprio limite. Tem pessoas que é sem limite, não conseguem falar não. Buscando essa aceitação e aprovação do outro. E ela fica frustrada, porque às vezes quando ela recebe um não de alguém, ela fala, poxa, se fosse eu não falaria não, eu ia fazer. Mas às vezes ela ia fazer com um monte de coisa também de responsabilidade dela. Talvez o que você aceitou realizar naquele momento não era necessário, você não precisava daquilo, ou então você não ia conseguir. Então há uma sobrecarga. Por quê? Por que você não consegue falar não? Tem medo de quê? Mas, nossa, se eu falar, tadinho, o que vão pensar de mim?
Não sei, mas o que que você está pensando de você? E quando nós falamos de terapia, para quem aqui nunca fez, ou então tinha aquele pensamento equivocado, né, que terapia, análise, psicanálise é tudo para doido, não é. É para você não ficar, é para você não permitir situações na sua vida. É para você conseguir identificar o que está realmente te fazendo bem. Aonde é que você está feliz, aonde é que você é realmente aceito. Quando é que você respeita o outro. Como que nós estamos reagindo com os nossos filhos. Um dia eles vão escolher. E um dia também eles terão a consequência das escolhas deles. Ah, mas não é o que eu queria. Tá, talvez você vai ficar muito triste, porque às vezes acontece dos filhos fazerem péssimas escolhas. Mas ainda assim, ele não deixa de ser seu filho. Ainda assim, você ama o seu filho. Você não ama a escolha que ele fez, mas você ama o seu filho. É isso que importa. E é isso que ele precisa sentir. Para quem não assistiu, teve 20 comentários, né? 20 pessoas assistiram nesse final de semana. E se vocês tiverem aqui alguma sugestão de filme para a gente estar conversando, né? Tá fazendo essa análise, trazendo para a nossa realidade, depois vocês comentem, né? Tem um post lá no Instagram. Essa live vai ficar no YouTube, no canal do YouTube. E você pode comentar lá alguma dica, né? De filme que vocês assistiram, achou interessante, me fale que depois também eu vou assistir e nós vamos trazer para essa conversa, para a gente ter uma visão, um entendimento, uma compreensão por outro ângulo. É isso que as análises nos faz, tirar daquele ângulo onde eu só me enxergo, né, até aquele ângulo narcisista, né, eu preciso fazer para mim, o meu ego é eu sou importante, eu sou dona tal, eu sou isso, eu sou aquilo, e acaba que os filhos são arrastados com base desse perfeitinho. Eu tenho 4 filhos e são filhos reais, cada um à sua maneira, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua teimosia. O que eu preciso fazer? Adquirir habilidade para lidar com cada um deles. Não tem como lidar com eles por igual. Vou fazer tudo do mesmo jeito. Não tem como, porque são pessoas diferentes. Idades diferentes. Será que teria como eu conversar com o de 14 igual eu converso com o de 7? Ou vice-versa? Não. O que o de 14 entende, o de 7 ainda não. Então, em fases diferentes. Ah, mas o amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Mas a idade que eles se encaixam é outra. Precisamos ter esse olhar, né? Fazer essa autorreflexão, essa autoanálise do como nós estamos preparando essas crianças para enfrentar o mundo lá fora. Para a primeira entrevista de emprego. Se o seu filho não comunica bem em casa, você acha que ele vai se comunicar bem na entrevista de emprego? Ah, mas o nervosismo é normal, Sinara. Mas será que ele vai ter autoconfiança de que ele se preparou para aquela vaga? O nervosismo vai acontecer. Mas se ele saber que o quanto que ele se preparou, que ele sabe conversar, que ele aprendeu, ele vai dominar essa técnica e vai conseguir se apresentar no trabalho. Mas primeiro, ele precisa aprender a falar em casa. Ele precisa aprender a se expressar em casa. Quem é que vai ensinar? Faz assim. Sou eu quem ensino. É o pai que ensina, é a mãe que ensina. Ah, ele vai falar o que vem na telha? Não. Ensinar o filho a se expressar, você vai ensinar ele também a respeitar usando as palavras. Ele não pode falar para ofender. A verdade dele precisa ser uma verdade que não ofenda o outro. Ah, mas eu falo a verdade, eu tenho que falar alguém na cara, eu não gostei. Não. Ele precisa respeitar. E isso ele precisa ser ensinado em casa. Mas se ele recebe essas palavras que depreciam, que faz essa redução da autoestima, como ele vai saber quem ele é?
Como que ele vai identificar as qualidades que ele tem? Ai, você nunca sabe fazer nada. Nunca mesmo? Mas por que nunca? O que está faltando então para ele aprender? Tentar. Ah, mas vai fazer errado de novo. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Ah, deixa eu fazer porque você não vai dar rápido. Se você quer ensinar o seu filho a se vestir, começa a arrumar mais cedo. Para não ter briga. Por que tá atrasado? Tem que ser sempre em cima da hora e começa aquela confusão. Organiza o seu tempo, o seu horário, para você não transformar pequenos momentos em grandes catástrofes. Em todos os momentos, em todos os lugares. Às vezes o horário do almoço, que era para ser um momento ali de comunhão familiar. A criança, às vezes, fala alguma coisa, então vai pegar o prato, derruba no chão, começa aquele terremoto. Toda vez é isso, não presta nem para segurar um prato. Talvez ele não teve habilidade para segurar o prato. Talvez ele pensou que ia conseguir, mas não conseguiu. Um prato, ele pode quebrar, ele pode cair. Mas seu filho também pode aprender. E ele vai precisar da sua paciência, da sua coerência. Ah, mas todo dia vai ser zen? Não estou falando isso. Eu não falo isso na minha live. Eu falo que é possível você fazer sempre o seu melhor, entender o seu estado emocional, que às vezes você vai reagir não porque aconteceu tal coisa com seu filho, mas de acordo com o seu estresse que você já estava. Às vezes você já tem noites sem dormir e de repente um menino gritou, você explode. Mas foi por conta daquele grito? Não, talvez as noites de sono que você está perdendo. Preocupação, um monte de coisa. Precisamos pontuar e identificar. Por isso que é importante fazer terapia, que às vezes tem coisas que nós não conseguimos sozinha. Se você pode saber pintar uma casa, mas talvez rebocar você não consiga. Então você vai precisar chamar um pedreiro, uma pessoa que conhece do serviço. Você vai precisar pedir ajuda para alguém que conheça sobre a saúde mental. E é algo pouco falado, né? Fazemos Novembro Amarelo, várias campanhas, mas na prática isso é bem pequenininho ainda. Mas estamos aqui para falar para você o quanto que é importante cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, como os cuidados da sua casa, né? O nosso corpo é a nossa casa. Você passa mais tempo com você mesmo do que com qualquer outra pessoa. E aí, como que você se suporta? Você se suporta ou você vive bem com você mesmo? Porque às vezes a pessoa sai em busca, não consegue ficar sozinha porque estar com ela mesma é insuportável. Porque ela pensa, ela começa a lembrar de vários pontos que ela não quer reviver, ela não quer tratar, ela quer esconder. Aquela positividade tóxica. Deixa, eu esqueci, deixa pra lá, não vamos mexer no assunto. Por que não? Vai carregar até explodir e atingir todo mundo? Ou vai tratar? E Freud fala que a cura vem através da fala. Se você não fala, o seu corpo somatiza. Vem aí as doenças psicossomáticas, diversas. Precisamos ter essa consciência, precisamos entender o que nós precisamos, como que nós estamos educando os nossos filhos, como que nós estamos cuidando da nossa casa, cuidando de nós mesmos. É isso que vai fazer a diferença. Então, finalizando, para quem não assistiu o filme, vai lá depois e assiste, eu finalizo essa live. Agradeço a todos pela presença. Alguém quer fazer algum comentário? Então, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Curte, compartilha, que vai ser um momento assim que com certeza vai atingir
várias casas, vai chegar em várias famílias, aonde esse olhar de enxergar realmente de fato quem é você e quem são seus filhos vai ser um divisor de águas. Vai realmente fazer a diferença, porque nós estamos preparando filhos para enfrentar o mundo. E você nem sempre estará presente para defendê-lo. Então ele vai precisar fazer isso sozinho, mas com muita sabedoria e com muito equilíbrio, que é a base que ele precisa ter. Ok? Uma ótima noite, um ótimo dia para quem estiver assistindo aí durante o dia e até a nossa próxima live. Tchau!